Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Prefeitura de Suzano, o programa Vivências Culturais interrompeu as atividades presenciais. Assim, disponibilizamos esse vídeo a fim de manter a interação entre alunos e professores do projeto e promovendo o acesso a todos os interessados. Boa aula! Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Neuza Ferreira, instrutora de arte, trabalho na Secretaria de Cultura pelo projeto Vivências Culturais. Hoje eu estou aqui para demonstrar para vocês um pouco quais são os pincéis mais úteis para a gente estar fazendo a pintura. Eu separei uns aqui para mim estar falando para vocês. Ó, eu gosto muito de trabalhar com esse aqui, ó, o 816 daqui. Para quê? Para a gente estar podendo fazer o fundo quando a gente estiver preenchendo o espaço do desenho. Tenho esse aqui também, que ele é muito legal, que eu gosto para fazer a parte de fora do desenho, que daqui a pouco a gente vai estar usando ele. Que é o pituar, o famoso pituar esse daqui. Aí depois tem esse daqui, que é um cortado, que é o número 10, que já está na fase de acabamento, para a gente estar contornando, respeitando sempre o risco, para ele não sair tinta pelo lado de fora da pintura. Aí depois eu tenho esse 4, ó, que é pra gente tá fazendo a nervura das folhas, o acabamento. Esse daqui também é um número 8, sem cortar, que é para preencher as partes onde os desenhos são menores. Aí depois eu tenho o filete, que é pra gente fazer as partes onde a gente vai fazer os acabamentos. E eu vou dar uma dica hoje pra gente estar fazendo uma pintura de uma rosa, que a gente vai estar fazendo tom sobre tom. Aí, tom sobre tom, eu até separei aqui as cores das tintas, ó. Azul bebê, azul turquesa, azul celeste e o branco para fazer por luz. Sempre que a gente for fazer a pintura, a gente tem que estar usando um pouquinho de quê? De diluente. Por quê? Para umedecer o tecido. A gente vai sempre começar a fazer a pintura pelo lado de fora do desenho. Vem com o diluente, com o pincel pituar, a gente vai hidratar esse tecido onde vai receber a tinta, que a gente vai estar fazendo o fundo do desenho. O que acontece? A gente faz um pouquinho do diluente, vem com a tinta. Por quê? Para que o tecido ainda continue úmido. A gente vem com movimento circular e vai preenchendo esse espaço onde está úmido com o diluente, ó. Sempre vem diluente, hidrata o tecido primeiro. Hidratou o tecido, limpa o pincel. Bem pouca tinta, porque o fundo tem que ser sempre mais claro do que a rosa, né? Vamos fazer todo o contorno dessa rosa. Esquecendo que é sempre movimento circular para fazer o contorno. Quando a gente trabalha tom sobre tom, tem que ser sempre as cores combinando. Se vai fazer um azul, é azul claro, azul escuro. Se vai fazer um rosa, é tom de rosa claro, rosa escuro. Ó, em volta das folhas, bem mais levinho a cor de fundo. Certo? Feito isso, a gente vai fazer a cor do fundo da rosa primeiro. Por quê? Porque a rosa tá por dentro. Então primeiro a gente vai dar o fundo da rosa, para depois a gente vir fazer o fundo das folhas, porque as folhas estão por fora. Hidrata a rosa, a pétala de dentro, com o pincel, ó, sem cortar.
A parte onde vai ser a profundidade, eu já venho com mais escuro, ó. Agora eu vou vir com o mais claro, que é para fazer tom sobre tom. Ainda com o pincel sem cortar. Sempre usando o pincel sem cortar, mas não esquecendo de obedecer o risco, que a tinta só pode ser do risco para dentro. Mesmo com o pincel sem cortar, tem que usar um pincel menor, competente com o desenho. Se você usa um desenho pequeno e usa um pincel sem cortar grande, vai sair a tinta pro lado de fora, vai manchar seu tecido. Pintura tem que fazer bem caprichadinho, para não ficar manchado, né, o seu trabalho. Feito isso aqui, o que acontece? Eu vou preencher as folhas das rosas. Por quê? Porque a rosa tá por dentro. Eu vou preencher primeiro as folhas, para depois dar o acabamento na rosa da parte de dentro. Venho com verde pistache, faço o contorno e trago para dentro em movimento circular. Sempre obedecendo o risco aqui, ó. Venho com o pistache e vou trazendo a tinta para dentro. Contorno a folha, ó. Puxa para dentro, sempre para dentro. Venho, contorno, trago para dentro, sempre para dentro. Terminando as folhas, a gente volta na rosa, para a gente poder finalizar ela. Agora a gente vai usar aquele pincelzinho cortado, que eu falei no início, número 6 cortadinho, a gente vai reforçar essa parte onde tem a sombra, né? A gente vai fazer a profundidade da rosa, dar uma boa espalhadinha. Nos lugares mais profundidade, a gente vem e coloca o azul. Esse pincel aqui facilita, porque por ele ser cortadinho, onde você vai, em cima do risco certinho, ó. Não precisa pôr muito, porque menos aqui é mais. Menos tinta, mais qualidade. Agora, como a gente já fez essa parte, a gente vai vir com o branco. Tá bem? E a rosa, interessante, é você vir fazendo uma pétala de cada lado. Vem desse lado como uma pétala, outra desse lado. Pra dar, ó, o efeito das pétalas da rosa. E é bom sempre fazer um movimento assim, não ir tudo reto. Fazer umas ondinhas, uma tremidinha no pincel quando você vir com o branco, ó. Vem, aí traz pra dentro, ó. Pra não ficar muito reto. Se você põe muito reto, não dá movimento na flor, ó. Vem, ó, sempre com movimento, ó. Aqui, em volta do miolo, põe um pouquinho de luz também, ó. Vem. Sempre assim, dos dois ladinhos, ó. Vem. E vem. Agora a gente vai na folha, do lado de fora, que a folha tá por fora. Sempre com o pincel, com a tinta, ó, virada pro lado de cima. A gente vem fazendo a nervura da folha, ó. Vai até o final, ó. Aí depois a gente volta sombreando, espalhando para pôr sombra desse lado, ó. Desse lado, ó, sempre dá uma, ó, fazer umas ondinhas na folha, porque para não ficar aquela folha reta, né? Ó, vem, ó. Um pouquinho de branco, a gente vem desse lado. Põe um pouquinho de luz aqui, ó. Espalha, puxa para fora. Põe um pouquinho de luz aqui, desse lado da folha. Não esquecendo o movimento do pincel. Sempre vem, ó. Para não ficar aquela folha, aquele risco, só aquele contorno.
Eu consigo fazer com esse pincel, essa nervura do meio. Ó, bem pouquinha tinta. Aí eu vou deixar uma folha para fazer com pincel zero, para vocês terem mais dificuldade de fazer com pincel. Esse grande faz com zerinho. A gente vai para outra folha, mesmo processo daquela ali, ó. Vem, puxa, espalho verde, oliva, quem tá usando verde oliva para finalizar. Um pouco de branco também. Sempre o movimento do pincel, ó. Dá umas tremedinhas nele para fazer o efeito da folha, ó. Aí tem gente que não consegue fazer com esse direto. Pode usar o zerinho. Mas o que acontece? Toda vez que for usar o zero, você tem que pegar um pouco da tinta, colocar no recipiente, um pouquinho de aquarela silk, porque não dá para trabalhar com a tinta direto do frasco, porque senão a tinta não fica toda muito dura, embola, não dá o risco legal. Aí vem com esse pincel, olha, aí facilita também para quem tem dificuldade, ó. Só pôr uma carga de tinta e puxar, ó. Uma carga de tinta e puxar ele. Aí feito essas folhas aqui, que agora todas são iguais, as partes, a gente pega um pouquinho do amarelo ouro, faz os polos aqui dentro, ó. Um pouquinho de sépia para ficar uns pontinhos mais escuros, com sombra e luz também, que é interessante colocar a parte de dentro. Também, com esse pincel alfilete, a gente puxa os galhos, ó. Até chegar nas folhas aqui, ó. Então, essa é a terceira aula do mês de março. Estou fazendo essa demonstração para vocês devido aos acontecimentos que vocês já estão todos sabendo desse vírus. A gente vai estar fazendo, de vez em quando, uma aula para vocês não ficar parado em casa. Vai vendo, vai aplicando, gente, em casa, vai fazendo as folhas, para quando a gente voltar, já estão bem treinados nas folhas. Não pode ficar parado dentro de casa, porque senão a gente esquece as coisas, né, que a gente aprendeu, ó. Tem dificuldade em folha, pega um paninho, risca sua folha, faz só folhas. Risca a rosa, vai treinando, que é só com treino. A rosa é com treino para você fazer com facilidade. E o outro, gente, a folha é sempre o risco, ó. Percebe que eu venho daqui, ó? É sempre do caule para a ponta, ó. Onde termina a ponta da folha, termina a ponta do caule, da nervura da folha, ó. Vem aqui dentro. Sempre colocando sombra e luz, ó, para ficar, ó. Como essas folhas são menores, a gente pode estar usando esse pincelzinho aqui. A gente usa esse para facilitar na hora de fazer a nervura. Quem tem mais dificuldade de fazer com o pincel cortadinho maior, vem com esse. Sempre hidratando. Toda vez que eu fazer, utilizar esse aqui para fazer o olho, cílio, boca, arabesco, tem que hidratar a tinta. Um pouquinho de aquarela silk, ó. Bem, meio da folha. E interessante também, gente, ó, terminou a obra assim, ó, com esse pincel aqui, com essa tinta, é muito interessante que dá pra você fazer essa, ó, certo? Espero que você tenha gostado, gente, da aula, e a gente vai voltar próxima semana gravando mais um pouco de trabalho para você estar treinando em casa, tá? Vamos ter fé. Obrigada.